Fala pessoal, professor Edgar aqui e vamos a mais um vídeo da nossa série sobre análise de vibrações aplicadas à manutenção industrial. Nesse vídeo nós falaremos sobre a obtenção de informações de vibrações. Assim, essa aula se torna muito importante justamente porque agora nós vamos discutir alguns conceitos essenciais, como por exemplo, como que a gente insere uma fonte externa de vibrações, como que a gente desbalanceia um sistema, e aí vem a obtenção do espectro de vibração, e aí quando a gente adiciona essa força externa, surge um outro espectro de vibração que forma, por fim, o espectro complexo de vibração real do equipamento. Então, vamos lá. Primeiro, considere o sistema ao lado. Então, considere esse sistema aqui como uma pá eólica, tudo bem? Semelhante a uma pá eólica ou um ventilador. O intuito é perceber que aqui nós temos um poste que está engastado. Bom, esse poste ele está engastado no solo, tá bom? Numa estrutura que mantém o seu equilíbrio normal ao plano. E na ponta desse poste existe um ventilador, uma pá, bom, uma estrela, como vocês preferirem chamar. O importante é você entender a construção desse sistema. Então, considere que esse sistema ele realiza 5 rotações completas por segundo. Então, se são 5 rotações por segundo, são 5 RPS. Então, esse conceito é importante, tá bom? Aí aqui a gente acaba acoplando os sensores. No caso, como nós já discutimos nas aulas anteriores, quando nós falamos de vibrações aplicadas à mecânica, os sensores, eles são os mais comuns são os acelerômetros, tá bom? E aí a gente vai ter um coletor analisador de vibrações. Lembrando que são conceitos diferentes também. Você pode ter um equipamento que coleta dados, você pode ter um equipamento que só mede, tá bom? Então existem só medidores de vibração. Então, por exemplo, mais como uma canetinha que a gente chama, tá bom? Que é um medidor simples de vibração. Nós temos coletores, então ele vai coletar aqueles dados, armazenar, e aí você pode tomar uma decisão a partir disso. E você tem um analisador de vibrações, que aí está no último nível do aparelho, tá bom? Eu estou excluindo aí possibilidades de uso de inteligência artificial depois para fazer as análises, mas em termos de aparelho, o último nível é o analisador de vibrações, onde ele vai medir os pontos, aí vai coletar e armazenar essas informações e a partir disso ele vai analisar os dados obtidos. Então, para efeitos de simulação, a gente adiciona uma massa a um dos braços do sistema causando um desequilíbrio. Algo muito interessante para quem tem carro ou já acompanhou o processo de balanceamento, né? É um sistema mais complexo, que é alinhamento e balanceamento. Mas nós vamos focar no balanceamento. Quando se faz o balanceamento das rodas do carro, o que é que ele está fazendo? Você percebe que eles colocam uma plaquinha de chumbo, bom, com uma fita dupla face e fixa na roda do carro ou com algum outro elemento para fixar, tudo bem? Então ele coloca lá porque ele quer balancear sua roda, a roda do carro, do veículo, ela está desbalanceada. Pode ser por um acidente, um incidente, uma interferência que a roda sofreu e ela desbalanceia, tudo bem? E aí, devido a isso, é necessário fazer o balanceamento, que é a colocação de um pezinho lá. Nesse caso aqui, nesse pezinho, que é a massa, né, tá bom? Nesse caso aqui, a gente está colocando essa massa, e quando a gente adiciona essa massa, ao invés de balancear, nós estamos desbalanceando, porque é justamente para intuito pedagógico. Vamos entender o que está acontecendo. Se eu disse para vocês que a frequência é de 5 RPS, então vamos olhar para cá, ó. Foca aqui, ó. Então, numa frequência de 5 RPS, no intervalo de tempo aqui de 1 segundo, então perceba aqui, ó, em 1 segundo, a gente tem isso acontecendo, ó. Bom, é importante que a gente entenda aqui. Então, olha, no intervalo de tempo de 1 segundo, perceba aqui, ó, 1 segundo, acontece o que? 5 oscilações completas.
Ou seja, então eu consegui representar aqui do lado o que está acontecendo. Então, a partir do meu sinal, que é emitido para o meu aparelho, eu consigo fazer a leitura e descubro, verifico que eu tenho uma frequência. Bom, lembrando que frequência é 1 sobre T. Bom, então, isso é importante que a gente entenda. Esse é o nosso espectro de vibração com o desbalanceamento daquela nossa carga. E agora a gente vai entrar para o conceito de frequência. Bom, a frequência ela é dada em hertz, tá bom? Comumente aqui dado em hertz, que são quantos ciclos que são realizados por segundo. Para isso, o que eu preciso no meu sistema? O que eu preciso? Saber ou a rotação, que é dada em RPM, tá bom? Dada em revoluções por minuto, ou as rotações dadas em ciclos por minuto. Lembrando que para converter RPM em CPM, basta eu multiplicar a frequência do meu sistema vezes 60. Então aqui, né, aqui eu coloco a figura com mais destaque, é a mesma figura, bom, da imagem anterior, simplesmente com maior destaque. E aqui no canto inferior esquerdo eu coloquei as descrições. Então, Hertz ele é dado em ciclos por segundo, bom, que é a minha frequência. RPM são revoluções por minuto, CPM são ciclos por minuto. Lembrando que CPM é igual a RPM, que é a rotação, que por conseguinte é igual a Hertz, que é a frequência, vezes 60. Então, uma vez aqui que eu já tenho familiaridade com a equação, basta a gente resolver. Sabendo que o CPM é igual a RPM igual a Hz vezes 60, portanto, tendo uma frequência do sistema de 5 Hz e eu tenho uma rotação de 300 RPM. Bem, então se eu multiplicar 5 vezes 300, 5 vezes 60, eu obterei 300 RPM. E aqui tem destaque para a nossa figura que a gente está trabalhando, tá bom? Então aqui eu tenho a frequência do meu sistema em 5 Hz, a rotação do sistema em 300 rotações por minuto e a equação acima. Então aqui a gente avança mais um pouco, né? Tem simplesmente a figura em destaque. No intervalo de tempo de 1 segundo, bom, tem uma frequência aqui apresentada para vocês, a rotação do sistema, tanto dado em RPM quanto em CPM. E aqui é só para a gente ter uma noção da figura ampliada. Vamos agora discutir a questão do período. Então, falamos de frequência, falamos sobre contextualizamos, tudo bem? Eu tenho um poste com uma pá no seu extremo. Esse poste, essa pá sofre um desbalanceamento devido à adição de uma massa. E aí o primeiro ponto de discussão é sobre a frequência. Agora vamos trazer para discussão para o período que é T. O período é um intervalo de tempo. Bom? Então, aqui eu tenho a conceituação, onde F representa a minha frequência, é 1 sobre T. Portanto, se eu quiser saber o período, basta eu dividir 1 pela frequência. Então, aqui a gente tem destaque para o período e para a amplitude. Lembrando que o período ele é a distância de um ponto extremo, não, um ponto de pico a outro ponto de pico, tá bom? Então, aqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, até esse daqui é meu período. A amplitude, ela justamente vai analisar o quão alto, entre aspas, é essa minha forma de onda, tudo bem? Então, aqui é o meu período. Aqui, destaque e aqui minha amplitude. Aqui é só para a gente também entender, né? Ter uma conceituação. Então, a gente tem lá uma frequência de 3 Hz, né? Então, tem o período 1, período segundo período, terceiro período, onde cada um tem 0,33
0,333 segundos. E aqui, mais uma vez, eu trago para vocês a conceituação do que é o período. Ó. Então, isso é interessante para que vocês se familiarizem. Bom, então eu posso usar aqui, ó, como referência aqui como período. Pode ser aqui, pode ser esses dois. Bom, a distância, ó, entre isso. Não influencia em nada, tudo bem? Principalmente quando a gente está falando de movimento harmônico. Então vamos estudar um pouquinho mais agora. Nesse caso, ó, observe o que vai acontecer a mudança. Nesse caso eu estou trabalhando com 5 RPS. Agora vamos mudar um pouquinho. Agora, ó, olha com 10 RPS o que acontece. Bem, o sistema agora gira 2 vezes mais rápido, o período agora é metade do anterior e a frequência do sistema é igual a 10 Hz ou 60 RPM. Vamos para a amplitude. Então, aqui também trabalhando com 10 RPS, isso é importante, deixar em destaque. A altura das ondas, elas são ampliadas, tá bom? São amplitudes, perdão. Essa altura dessa onda é o que é considerado amplitude, tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, que eu fiz no exercício anterior. Por causa do peso de um braço do sistema, o nível de vibração vai aumentar à medida que o sistema acelera, tá bom? Então, isso é inevitável. A gente pode fazer até uma brincadeira em caso de um experimento. Se você tiver um disco, né, e aí girando esse disco, se você colocar uma massa nesse disco, em um dos pontos, você vai conseguir desbalanceá-lo. Bem, então é bem interessante esse aspecto aí. Aí aqui a gente tem a forma de onda ampliada, só para vocês entenderem melhor, aqui com uma frequência de 10 RPS, tudo bem? Uma frequência em função de 10 RPS. Agora, né, adicionando uma fonte externa de vibrações. Primeiro a gente adicionou quem? Esse pezinho aqui, ó. Então ele já causou, eu tinha um sistema que vibrava, como ele entrou também, então essa vibração já é um pouco diferente, ó, tá bom? E agora a gente vai causar uma vibração externa, então eu vou ter uma vibração diferente de novo. Bem, então aqui, ó, coloquei aqui uma fonte de vibrações. Aqui eu tenho um espectro dessa fonte de vibrações e para ter aqui o meu relatório final de vibrações, o que eu preciso fazer? Eu preciso somar tanto as vibrações do sistema com o desbalanceamento, quanto agora as situações onde eu tenho a soma desses dois. Bem, então eu preciso fazer essa análise. Vamos avançar um pouquinho mais. E aí no próximo encontro nosso, a gente fala sobre o espectro de vibrações, onde eu vou introduzir o conceito de FFT, né, que é Fast Fourier Transform, que é a transformada rápida de Fourier. Mas nessa aula o intuito era introduzir esse conceito de como se obtém essas vibrações, né, de como você sintetiza. Isso é muito importante, como você vai trabalhar o aspecto técnico e tecnológico a partir dessa coleta de dados de vibrações. Tá bom, pessoal? Então, por hoje foi só. Valeu, até a próxima. Fui!